Bom dia para quem está a nos ver de dia, boa tarde para quem está a nos ver de tarde e boa noite para quem está a nos ver de noite. Saúde você, consoante o fuso horário que você está a assistir este podcast. Sejam bem-vindos mais uma vez a um podcast. Estamos a começar mais um episódio aqui e hoje nós vamos ter um convidado especial que deu uma exclusiva para nós. Sim, aquele que é o dito cujo do Talaton, aquele que é chamado ou intitulado como Reverendo do Talaton, aquele que canta e encanta todos com a sua voz. Sim, nós estamos a falar do ministro do louvor, também podemos chamar Roberto Maravilha. Hoje nós estaremos aqui com Roberto Maravilha para poder então saber mais quem é Roberto Maravilha e o que é que ele tem feito como ministro do louvor. Fique aí. Se você quer continuar e saber como vai acontecer este podcast, continue ali deste lado. Vamos ao vídeo. Olá! Como eu já havia anunciado e eu disse para vocês que aqui nós teríamos hoje o ministro do louvor, Roberto Maravilha. E sim, é ele quem está aqui hoje conosco para partilhar algumas informações do seu ministério, algumas informações da sua caminhada. E sim, ele vai dar para nós hoje uma exclusiva. Muito boa tarde, Roberto Maravilha. Ora viva, muito boa tarde, Stefania Ultra. E já agora agradeço a Ultra Podcast pelo convite que formulou, não é? Eu chamo o maior podcast da região do Quilamba. Então estamos felizes, estamos bem e graças a Deus o Senhor nos permitiu estar aqui para então fazermos jus àquilo que é o objetivo do podcast ou do programa. Amém, amém. Muito obrigada a nós por nos ceder esta oportunidade de poder estar aqui a falar com o intitulado do Talatona Reverendo Roberto Maravilha. É um prazer poder estar aqui a partilhar contigo este momento. Ok, o prazer é todo meu. Okay. Nós gostaríamos então de saber quem na verdade é o Roberto Maravilha. Bem, como já disse a princípio, né, o Roberto Maravilha é um jovem cristão, ministro de louvor, líder de uma banda musical, né, nesse caso do ministério onde eu pertenço, que é o Ministério Água Viva, que está ligado à Assembleia de Deus Pentecostal. E o Roberto Maravilha é um jovem trabalhador e, sobretudo, um jovem cristão. Sobretudo um jovem cristão. Amém. E vimos que são muitas funções e muitas responsabilidades a acompanhar. Certo. Como é que tem lidado com tudo isso? Bem, há um tempo para tudo, né? Nós temos tido várias ocupações, como já disse, mas também temos sabido conciliar o ministério, nesse caso que também chamamos de carreira, o trabalho, nesse caso na vida social, e alguns projetos extras que vamos desenvolver melhor ao longo da conversa, mas eu digo que é só saber gerir, não é? Podemos ter funções, mas se fizermos com amor, achamos sempre um tempo de dar a cada coisa a devida atenção. Sim, olha, e assim que falaste, surge a questão de como é que é lidar, né, sendo um homem de Deus e tem responsabilidades específicas no ministério, ter que lidar com o trabalho na sociedade. É muito difícil, né, porque muitas são as vezes que chegamos tarde em casa, mas tínhamos que chegar cedo no ensaio, nesse caso, ou cedo numa atividade. Claro, era muito mais complicado no início, quando não tínhamos a experiência. Hoje já sabemos lidar, hoje também o lugar onde trabalhamos já sabem que estamos a trabalhar com alguém que serve ao Senhor e eles têm a amabilidade de às vezes nos cederem um tempo, de nos compreenderem nessa vertente. Também eu acho que quando Deus te chamou, né, ou quando Deus aprova o teu ministério, Ele sempre te coloca pessoas certas na tua vida a fim de entenderem a tua visão. Né? Te coloca uma namorada certa, uma esposa certa, família certa, te coloca na família certa e na empresa certa também, assim você consegue levar a carga.
Exatamente. Muito bem, gostaríamos de saber então como é que foi a sua experiência, a sua primeira experiência com Deus. Como é que entrou nesta vida cristã? Bem, eu nasci já numa família cristã, e então fica-me assim difícil lembrar qual foi a minha primeira experiência com Deus dentre as várias que eu já tive. Mas eu nasci numa família cristã, sou filho de pastor, não é? E diaconisa, e entretanto eu já começo a crescer numa educação cristã que ia onde obrigatoriamente você tem que cultuar, obrigatoriamente você tem que fazer culto, obrigatoriamente você tem que orar, tem que aprender a orar, porque um dia vão te escalar para orar no culto familiar. Sim, mas a minha experiência com Deus, a mais marcante, nesse caso não a primeira, porque eu já não lembro a primeira, mas a mais marcante foi o dia que eu fui batizado pelo Espírito Santo. Tanto é que eu não entendia ainda nada disso, e eu só sei que fiquei fora de mim e falava línguas que eu nem sequer entendia, e pronto, né, caía ao chão. Claro, essa foi a mais marcante, que foi tão estranha, mas quando depois eu percebi que existe batismo no Espírito, aí eu lembrei, uau, então era aquilo. Amém. E gostaríamos de saber então quais foram as pessoas que construíram o Roberto Maravilha. Sobre qual ponto de vista? Musical, pessoal? Né? Vamos falar primeiro ainda no musical. Bem, eu digo que são os meus pais, né? Porque eles sempre, o meu pai sempre foi apologista que nós tínhamos que saber cantar, tínhamos que saber tocar algum instrumento, ou tínhamos que saber pregar, tínhamos que saber orar, porque ele sempre queria um filho ministro de louvor, um filho pregador. Então eu digo que a minha família em si foram as pessoas que acreditaram que o Roberto Maravilha poderia seguir, se calhar, as pisadas do pai, né? Se bem que ele é muito mais pregador do que cantor. Mas a minha família, os meus irmãos e depois amigos, né? Eu fui tendo amigos que depois começaram a dizer, olha, acho que tu tens que apostar nisso, acho que tu tens que ir mais à frente, mas a minha família é o pilar principal do meu ministério, da minha carreira, da minha caminhada com Deus. Amém. Nós sabemos que os ministros de louvor normalmente são muito atacados pelas irmãs. Nós estamos a ouvir aí rumores de que os que estão na área do louvor são muito conquistados, são muito desejados, os pianistas, bateristas, os músicos. E como é que é? Também, né? Exatamente. Como é que é estar lá e ter que lidar com isso ou saber se abster dessas coisas? Bem, na verdade, como fez, né, a penúltima pergunta, quem foi, né, o pilar do meu início? Eu digo que a educação que eu tive, e ainda tenho, embora agora já vivo independente, né? Então eu digo, a educação que eu tive com os meus pais ajudaram-me muito em alicerçar o homem que sou hoje. E é claro que não falta uma irmã apaixonada que fica aí, né, querendo alguma coisa a mais, e não sou uma, né, 2, 3, 4, 5, não só comigo, com outros cantores, com outros músicos. E se for também mulher, né, tem homens atrás. Mas o que nós temos que saber primeiro é para que fomos chamados, né? E qual é o valor do nosso chamado, se vale a pena trocar por minutos de prazer, se vale a pena ceder, e aí nós temos o posicionamento correto. Então o que tem me ajudado é acima de tudo, estar alinhado na palavra e também saber lidar com a situação. Tipo, eu tenho amigos que eles praticamente expulsam, né, qualquer irmã que vem, mas não, nós já aprendemos a lidar com isso e em ser o mais aceitável possível, mas sem dar esperanças e sem se permitir errar. Então temos gerido na medida do possível e nos prevenido o suficiente para não tropeçar e cair. Nós temos visto que tem tido muitos convites para ir para as igrejas.
Como é que é? Como é que funciona mais ou menos isso? Bem, como funciona? Eu tive que criar uma equipe que me ajuda a cuidar da minha agenda. Ok. Então, eu tenho uma agente musical que as pessoas que me convidam falam diretamente com ela e ela passa a minha informação. Mas tem uma exceção, né? Para pessoas que eu conheço muito bem, já não preciso mandar para a gente, né? Porque depois vão dizer, não, vai se achar, né? Porque ficou um bocadinho famoso, os likes tipo estão a aumentar, tá se achar. Então, né? Para pessoas como a Estefânia, porque não, e amigos, colegas de ministério, eu próprio aceito o convite. E vou para lá. Mas claro, ainda há a questão de que igrejas não ortodoxas venham a nos convidar, por exemplo, aquelas igrejas cuja doutrina está na contramão da doutrina que eu sigo. Ali não tem como atendermos esse tipo de agenda, mas a quantidade de agenda que nós temos achado um meio termo para conseguir atender todas. E Deus tem feito graça. Amém. Yeah. Amém. Muito bom. Nós temos algumas perguntas aqui de algumas pessoas que deixaram no Facebook. Ok. Mas antes de nós respondermos aqui a estas perguntas, temos mais uma pergunta para fazer. Então, aqui é o nosso amado Roberto Maravilha. Nós temos ouvido por aí no Facebook sobre a dupla Irmandade. Okay. Podes falar um bocadinho desta junção? Uau! A dupla Irmandade é um grupo não. São duas pessoas que se uniram para dar voz a um projeto. Nesse caso, eu e o meu irmão menor, que também tem o mesmo ministério que eu. Então, nós somos irmãos e pensamos o seguinte: eu tenho uma carreira, ele tem uma carreira. E já trabalhamos muito no Talatona, né? Aí, que é a nossa área, onde vivemos. E aí então vemos, então, que tal resumirmos tudo aquilo que já fizemos aqui no Talatona em um único concerto? E achamos que a ideia é boa, então nos unimos para um concerto que vem aí brevemente, que será a dupla Irmandade, que quer dizer, a dupla de irmãos. Ok. E pela graça do Senhor temos recebido bons feedbacks desse concerto e queremos que será uma grande maravilha. Amém. Mas na real são mesmo irmãos Sim, de pai e mãe? Irmãos de pai e mãe. Isso já gerou muitas dúvidas lá em Talatona. Eu acredito que a Stefania conhece o meu irmão menor. Sim, conheço, mas não sabia que era teu irmão. É meu irmão. O meu pai não tem filhos fora do casamento, e nós não temos também assim irmão de pai, depois irmão de mãe. Somos 6 e somos todos irmãos, né? É consanguíneo, né? Sim. Consanguíneo. Então, mas a dúvida que surge ele é mais escurinho e tu acho que és um pouquinho mais clarinho, ele é mais gordo e tu és mais magrinho. E também não são parecidos, então, mas pronto, né? É isso que dizem. Na barriga é como se fosse uma lavra, né? Cada filho sai da mas sua na maneira. realidade somos mesmo irmãos, não é por afinidade nem por amiguismo, é mesmo biológico. Muito bom. Por acaso tenho acompanhado e tenho gostado dos vossos trabalhos que eu tenho visto. Né? Há pouco tempo fizeram um concerto. Né? Teve um concerto. Produzimos o concerto dele. Ok, geral. E depois virá o meu, a solo, que também vamos produzir, e assim virá a Irmandade. Ok. Como está a sua agenda neste momento? Bem, a agenda está boa, não é? Temos várias atividades. A mais recente será um concerto solidário lá no Talatona, na igreja ICCA. Temos dia 28 uma tarde de louvor a cargo do departamento que eu lidero, ou do setor que eu lidero, uma tarde de louvor. E para o próximo mês, prefiro ainda não anunciar, mas para este mês já temos essas duas agendas a preencher aí o nosso cardápio. Bem, agora uma questão que também eu gostaria de saber aqui, como é que
tu ficas numa situação em que tu tens que fazer aquilo que Deus fala, aquilo que Deus te orienta, e ao mesmo tempo tens os teus fãs, ou seja, tens aquelas pessoas que apreciam o que tu fazes. Como é que eu te posicionas? Porque normalmente nós sabemos que as pessoas falam, as pessoas pedem coisas, e Deus também tem um mandato. Olha, essa pergunta é muito pertinente e atual, porque é algo que eu estou a lidar agora. Então, eu fiz a inscrição para o Estrela São Paulo, mas de antemão eu não havia ainda consultado a Deus se é o que Ele quer para mim, se está alinhado ao meu propósito, mas eu aprendi que devo estar preparado antes de perceber que eu tinha que estar lá para depois lamentar se eu testasse. Então eu fiz a inscrição e anunciei ao meu público que eu estarei lá, mas eu ainda sei que preciso ouvir se é o que Deus quer. Exato. Todos que me seguem, todos que me admiram, querem que eu vá, e até já preparando o celular para votarem, os saldos e tudo. Mas eu estou ainda aqui a contender com o Espírito Santo se vou ou não. Então, como é que eu lido com isso? É muito simples. Aquilo que Deus me orientar é aquilo que eu devo fazer. Independentemente do meu ponto de vista, independentemente daquilo que as pessoas acham que eu tinha que fazer ou que acham que daria certo para mim, mas eu ainda prefiro seguir a orientação de Deus. E aí tem sido assim desde o princípio e ainda não me arrependi. Já que está a falar de seguir a orientação de Deus, cá vem uma pergunta: como é que é para se seguir a orientação de Deus? Como é que é ouvir? Ok, eu acredito que Deus fala. Sim. E Deus ainda fala. Se bem que ele já não fala assim, né? Como falava com Moisés, filho, mamãe, sim. E também ele já não vai enviar um outro filho para falar conosco, né? Sim. Como nos tempos de Jesus. Mas ele fala conosco através do Espírito Santo. E quando nós temos intimidade com Deus, a nossa audição espiritual ela é mais sensível e ela é mais aberta. E quando Deus está a falar, é muito para quem, né? Para quem tem intimidade com o seu Deus, sabe quando é que Deus está a falar. Porque a voz de Deus ela não em nenhum momento ela se torna duvidosa. Será que é, será que não? Então, e Deus fala de várias formas, de maneira sutil. Ele fala através de alguém, de um amigo, de uma amiga, do irmão. E sempre que eu percebo que essa é a voz de Deus, então eu logo obedeço. E normalmente a voz de Deus ela é diferente daquela dos nossos pensamentos. Sim. Não sei se é feliz ou infelizmente. Eu acho que é infelizmente, porque... porque se fosse aquilo que a gente quis, aí estaria tudo mais fácil, né? Sim. É como a Bíblia diz, né? Tudo que nós temos fisicamente, o nosso espírito também tem. Nós temos olhos, orelha, nariz, boca, e temos os 5 sentidos. Então, automaticamente, o nosso espírito também tem olhos, boca, ouvidos, nariz. Tem olfato, visão, tato, todos os sentidos. Então, revelação. Amém. Então, ouvir Deus é mesmo isso, é acostumar o nosso espírito, né, a saber usar os seus sentidos. Certo. Espiritualmente, porque Paulo diz que as coisas da carne tratam-se carnalmente, as coisas do espírito espiritualmente. E olha só, é muito interessante esse ponto que deixou aqui agora, porque muitos de nós, se calhar até eu, antes de chegar aqui, estávamos mais atentos à audição e à boca de Deus. Sim. Claro, né? Nunca paramos para pensar que também estava lá a narina e os outros sentidos, né? São 6. Nos prendemos mais aos dois sentidos, né? Sim, queremos ouvir sempre Deus a falar e queremos que Deus nos ouça. Exatamente. E esquecemos que uma pessoa tem 6 sentidos. Uau! Maravilha! Todos são usados. Também precisamos descobrir a nossa língua, ou seja, a linguagem que Deus fala conosco, né? Para cada pessoa é de um jeito, porque Deus lida com níveis também. Amém.